grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Vamos fechar os nossos olhos para conversarmos com Deus. Pai amado, estamos aqui na Tua presença, em busca da Tua bênção, em busca da resposta para os pedidos que aqui foram feitos. Responde cada um, Pai, aquilo que vai dentro do coração, as necessidades dos Teus filhos. Mas principalmente, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, e que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Convido a todos para que abram a Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, o verso 26 a 28. Mateus capítulo 20 e os versos 26 a 28. E aqui nós vamos ler: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus aqui está fazendo um convite para o serviço. Não é muito comum o desejo de servir. Não é muito comum o espírito de serviço. Nós, seres humanos, somos cheios de egoísmo. E Jesus veio para mostrar exatamente o contrário. Ele veio para mostrar que os filhos de Deus na terra, e nós acreditamos que os que foram comprados pelo sangue de Jesus são filhos e filhas de Deus, e eles devem viver na terra o mesmo estilo de vida que Jesus viveu, uma vida de serviço, de servo, servindo, aprendendo a servir. Jesus disse: não seja entre vós como é entre os demais. Lá a grandeza está no status, está no poder, está na riqueza, está nos títulos, mas na igreja de Deus, no meio do círculo cristão, a grandeza está no serviço. Quem mais serve, maior é aos olhos de Deus. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para dar a minha vida em resgate de muitos. Ser servo é algo que agrada? Uma vez, quando criança ainda, o meu filho disse: papai, eu quero ser pastor. Eu disse: por que você quer ser pastor? Ah, porque é importante, vai lá na frente, todo mundo fica olhando. Este é o motivo errado, não é? É o motivo errado. Ser pastor para servir. Por que você quer ser ancião? Por que você quer ocupar um cargo na igreja de destaque, na escola sabatina, em qualquer departamento da igreja? Para que você tenha uma equipe para que lhe obedeça, para que você seja chefe? Pois na igreja de Deus, chefe é aquele que serve, o que mais serve. É uma vida de serviço, é a vida que Jesus nos deixou como exemplo. Todas as coisas no céu nos mostram uma lição de serviço. Todas as coisas da terra, na natureza, nos mostram uma lição de serviço. O Pai infinito serve, cuidando da vida de todos os seres viventes. Jesus veio à terra para servir. E os anjos? Os anjos, a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, vamos ver aqui o que fala dos anjos, capítulo 1 e o verso 14. Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O Pai serve, Jesus serve, os anjos servem. Queridos, Jesus disse: pois
qual é o maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Isso está em Lucas capítulo 22, verso 27. Porventura não é aquele que está à mesa, porém eu estou entre vós como aquele que serve, não como aquele que está à mesa sentado para ser servido, mas como aquele que serve. Sim, queridos, Gabriela Mistral escreveu uma poesia, eu quero ler para vocês, que expressa o Espírito de Jesus de servir. Ela disse: toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde haja um erro para emendar, emenda-o tu. Se aquele que afasta a pedra do caminho, se aquele que afasta o ódio dos corações, se aquele que afasta as dificuldades de um problema, porque existe a alegria de ser bom, e existe também a alegria de ser justo, mas existe sobretudo a sublime e imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse uma roseira para ser plantada, ou uma empresa para ser iniciada? Que não te atraiam, querido irmão, somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer uma tarefa que os outros recusam fazer. Mas não caias no erro de pensar que só se conquistam méritos com os grandes trabalhos. Existem pequenos serviços que são imensos serviços: adornar a mesa, arrumar as cadeiras, tirar o pó, limpar a igreja. Existe aquele que critica e existe aquele que destrói. Sê tu aquele que serve. O serviço não é só de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e dá a luz, Ele é o primeiro a dar o exemplo servindo. Poderemos chamá-lo de o servidor. E Ele, Deus, que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje? A quem? À árvore? Ao teu amigo? Ou aos teus familiares? A quem serviste hoje? Se nós passamos um dia sem servir a alguém, o dia não foi útil. É a esposa servindo o marido, é o marido servindo a esposa, são os pais servindo os filhos servindo aos pais, é o patrão servindo ao empregado, o empregado servindo ao patrão, todos no espírito de serviço. Para sermos felizes, queridos, existem duas coisas que precisamos entender: amar e servir. Servir e amar. Em 1 João capítulo 4, verso 8, abra sua Bíblia, em 1 João capítulo 4 e o verso 8, vejam o que Jesus está falando. Primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma coisa que temos que aprender é amar. E como é que nós podemos amar? Servindo. Servindo as pessoas. Servindo aos menos privilegiados. Servindo as pessoas que ninguém dá nada por elas. Servindo as pessoas que não têm como nos recompensar. Dar nada em resposta, como recíproca. Servir a alguém que eu sei que não terá como me retribuir. Amar é dar, é sacrificar-se sem exigir nada em troca. Quem realmente ama, dá, distribui e partilha sem nada pedir. A pessoa que pede revela um alto grau de egoísmo, porque Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Em Lucas capítulo 6, verso 38, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 6 e o verso 38, as palavras de Jesus: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dar, servir, isso é expressão do amor. Essa é uma lição que está escrita em todas as obras criadas por Deus.
em cada página das Escrituras Sagradas. Existem milhões de pessoas infelizes. Eu diria que o que mais existe no mundo são pessoas infelizes. Eu diria que no cristianismo o que mais existe é cristão infeliz, insatisfeito, que vive uma religião sem gosto, uma religião anêmica, uma religião sem sabor, porque não aprenderam a servir. Estão na igreja pensando: o que a igreja pode fazer por mim? Em vez de eles perguntarem: o que eu posso fazer pela igreja? Há milhões de pessoas infelizes, porque são egoístas, não descobriram a felicidade de servir. Não aprenderam a viver para servir. Quando você aprende a amar e servir e amar, você descobre que o amor deixa de ser abstrato. O amor então passa a ter um coração que pulsa, passa a ter pés que caminham, e o amor então passa a ter mãos que se estendem para minorar a dor e levantar aqueles que caem. São muitos que caem. E a tendência nossa é estender o dedo. Mas Deus quer que aprendamos a estender a mão, não o dedo. Deus, o nosso Pai Celestial, não nos amou só de palavra. Deus agiu, deu o seu Filho. Jesus nos amou, por isso assumiu a forma humana, viveu entre nós e morreu na cruz. O amor de Deus foi concretizado, ele foi personalizado. Jesus é a personificação do amor de Deus. O amor de Jesus se acha revelado em todos os milagres, em todos os atos de misericórdia. Por isso ele disse, Mateus capítulo 20, verso 28: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele servia em casa, serviu a mãe Maria, serviu ao pai José. Quando José morreu, Jesus tinha irmãos mais velhos, que eram filhos de José. José era viúvo quando se casou com Maria. Eu imagino que quando José morreu, Maria ficou viúva, e agora os filhos mais velhos estavam na casa, comandando a carpintaria de José. Eu imagino que eles mandavam muito em Jesus. Eu imagino que eles pediam para que Jesus fazer as piores tarefas, as mais pesadas, as mais difíceis, exploravam a bondade de Jesus. Eu imagino que Jesus aprendeu a servir em casa, junto àqueles irmãos e irmãs que não entendiam a sua missão divina na terra e exploraram muito a bondade de Jesus. Mas ele continuou servindo. Onde quer que nós encontremos o Cristo das páginas do Novo Testamento, esteja ele nas cidades ou nas aldeias, esteja ele na terra firme ou no mar, ou no templo repleto de pessoas, ou naquele campo enfeitado de lírios, nas vilas ao sopé das montanhas, nos vales escuros ou nas colinas ensolaradas, nós vamos encontrar Jesus sempre servindo, sempre fazendo o bem, aqui curando enfermos, e ali mais na frente alimentando multidões, um pouco mais além levando as boas novas da salvação. Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, você descobre ali que quando Jesus com 30 anos começou o seu ministério terrestre, ele já era conhecido como benfeitor, como uma pessoa caridosa, porque o pouco que ele tinha ele dividia com os outros. Ele já era conhecido por atos de misericórdia, de bondade, de caridade. Ele já era um servo antes de iniciar o seu ministério com 30 anos. Jesus viveu para servir, Jesus viveu servindo. Aristóteles disse: a verdadeira felicidade consiste em fazer o bem. Esse foi o filósofo grego. Ele reconheceu que a felicidade está em fazer o bem. Agora vejam o que Ellen White, inspirado por Deus, escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 35. A felicidade máxima será experimentada mediante o fazer bem aos outros, em tornar outros felizes. Tal felicidade é perdurável. Pessoas que entram para o casamento buscando a felicidade própria não se dão bem. Por que você quer casar? E a noiva responde: porque eu quero ser feliz. Resposta errada.
Porque você quer casar? E o noivo responde: porque eu quero ser feliz. Resposta errada. Quando nós nos casamos, nós temos que estar pensando em fazer alguém feliz. Não podemos buscar a nossa felicidade, mas buscar a felicidade do outro. Você na igreja, você no serviço, você no seu trabalho, você deve fazer alguém feliz. Você deve tirar os olhos de si mesmo, deixar de pensar em si mesmo. Deixe de olhar para dentro de si, suas necessidades, seus desejos, e passe a olhar para as necessidades do próximo. A religião de Jesus é uma religião que está descentralizada do eu. Jesus esqueceu-se de si mesmo e veio para se dar em sacrifício dos outros. Por isso, a felicidade máxima será experimentada mediante o fazer bem aos outros, em tornar outros felizes. Tal felicidade é perdurável. Na lição de ontem, eu li que mesmo a nossa oração pode ser uma oração bem egoísta. O que acontece quando nós fazemos orações egoístas? Quando nós pedimos por nós mesmos. Nossa lista de pedidos é grande. Pedimos por nós mesmos, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Então, a nossa oração está cheia de egoísmo, porque só pensamos em nós e nos que estão bem próximos de nós. Mas a nossa oração deixa de ser egoísta quando nós pensamos naqueles que estão distantes de nós, que nem são parentes nossos, dos necessitados, daqueles por quem ninguém ora, porque são pessoas desprezadas, pessoas que não são convidadas para nenhuma festa de aniversário, pessoas que não recebem honras em lugar nenhum que vão, mas você ora por elas. O clérigo e romancista inglês do século XIX, chamado Charles Kingsley, ele escreveu assim: se você quiser ser infeliz, pense em si mesmo. Pense naquilo que deseja. Pense naquilo que você gosta. Pense no respeito que os outros devem lhe dar. E então nada lhe será puro. Estragará tudo em que tocar suas mãos. Transformará em pecado e infelicidade tudo quanto Deus lhe enviar. E poderá ser tão infeliz como preferir. Então este clérigo deu a receita para a infelicidade. E se alguém quiser descrever esta receita, eu vou ler de novo. Se você quiser ser infeliz, pense em si mesmo. Pense naquilo que você gosta. Pense no respeito que os outros devem lhe dar. E então nada lhe será puro. Estragará tudo aquilo que as suas mãos tocarem. Transformará em pecado e infelicidade tudo quanto Deus lhe enviar. E poderá ser tão infeliz quanto desejar. Agora, qual é o segredo da felicidade? Esqueça de si mesmo. Esqueça dos seus direitos. Mas pastor, nós não temos que buscar os nossos direitos? Onde está escrito na Bíblia que nós temos que buscar os nossos direitos? Jesus viveu uma vida de injustiças. Injustiçado em casa, injustiçado pelos líderes religiosos, sempre injustiçado. Ele nunca reclamou, nunca buscou seus direitos. Quando aquele jovem veio até Jesus reclamar de uma herança, o jovem se aproximou de Jesus e disse: mestre, por favor, fale com meu irmão mais velho, que ele não quer dividir a herança comigo. E Jesus disse: eu não vim aqui para isso. Jesus aqui não veio para brigar pelos direitos, nem dele, nem pelos direitos dos outros. Jesus veio para servir e dar a vida em resgate de muitos, e nos deixar um exemplo para ser imitado, uma vida de serviço. Existe um livro cujo título é Eu, Servo? Não agrada a ideia de ser servo. Havia num vilarejo uma choupana suja e mal cheirosa. Dentro daquela choupana jazia uma mulher pagã. Por meses ela tinha estado ali sem forças para se mexer. A situação era repugnante, ela cheirava mal,
o tumor estava supurando cada vez mais. Então um dia uma jovem cristã, possuída pelo Espírito de Jesus, passou em frente àquela cabana, viu a porta meio aberta, entrou e sentiu o mau cheiro, viu a sujeira. Mas ela cobriu a ferida daquela mulher, lavou o corpo enfraquecido, deu-lhe alimento e limpou a cabana. Continuou vindo ali dia após dia, ajudando aquela mulher. Um dia, quando aquela jovem entrou na cabana, a mulher sorriu e disse: esta noite eu tive um sonho. Essa noite eu sonhei que Jesus veio tomar conta de mim. Quando ele passou pela porta, era a aparência de Jesus mesmo. Olhei as suas vestes e era a maneira de Jesus se vestir. Olhei para as mãos e eram as mãos de Jesus. Mas quando ele se curvou sobre mim e sorriu, o rosto era o seu. O rosto era o seu. Queridos, você quer ser feliz? Deixe de correr atrás dos seus direitos. Deixe de brigar pelo que é seu. Viva como Jesus, amando e servindo. Busque demonstrar o seu amor e servir a alguém todos os dias. E não desista disso. A legião dos sofredores no mundo é muito grande. Dos necessitados são muitos. Eu encontrei essa poesia de autor desconhecido que diz assim: por todos os caminhos marcham seres humanos, desfigurados, marcados, feridos pela dor, em busca de compreensão, bondade e calor. Às vezes são interrompidos, às vezes são interrogados e então despedidos, sem serem compreendidos. E a marcha prossegue, interminável. Hoje, amanhã, a mesma sorte. Frio, indiferença, silêncio e morte. Nesse silêncio faz falta uma voz. Faz falta uma voz que se dirige à marcha da dor, com palavras de bondade, ternura e amor. Uma voz que realize o milagre da ressurreição. Uma voz que fale ao ouvido e fale ao coração. Essa voz que falta ser ouvida pela legião dos sofredores pode ser a minha, pode ser a tua, querido irmão. Na parábola que Jesus contou do bom samaritano, ali existem 3 classes de pessoas representadas. Ali existe a classe dos ladrões, ali existe a classe da vítima, mas eu quero falar para vocês sobre a classe do sacerdote, a classe do sacerdote e do levita. O espírito que governava a vida dos ladrões. O ladrão pensava assim: o que é teu é meu, eu vou fazer tudo para tomar. Esse é o lema dos ladrões. E o tema do sacerdote e do levita? O que é meu, eu vou fazer tudo para conservar. Por isso ele não parou para ajudar o pobre necessitado, com medo de ser assaltado e com medo de perder o que era dele. O que é meu, eu vou fazer tudo para guardar, para conservar. Mas existia, ou existe, o bom samaritano. E qual era o lema do bom samaritano? O que é meu, é teu, eu vou repartir com você. Jesus tornou o lema do bom samaritano o lema da vida dele. Isso tem que se tornar o lema da nossa vida. O que é nosso, também é de vocês. Nós vamos repartir. Numa formatura de enfermeiras realizada ali no Rio de Janeiro, foi escolhido um lema. E o lema daquelas enfermeiras foi este: adormeci e sonhei que a vida era só alegria. Despertei e vi que a vida se resume em servir. Servi e vi que servir é alegria. Descubra a felicidade de servir. Seja como Jesus, nosso irmão. Eu não vim para ser servido,
mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Amém. Que a graça de Jesus Cristo esteja com você. Amém. Que você seja feliz servindo. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado.